Bom dia de salvação em Cristo Jesus. Eu quero compartilhar uma palavra do Senhor aqui com os amados irmãos que se encontram em 2 Reis 20, a partir do versículo 12. O capítulo 20 aqui fala da doença e a cura de Ezequias, né? Quase todos nós conhecemos a história, mas quem não conhece, vou dar um spoilerzinho, né? O rei estava doente, ele adoeceu, e Deus enviou o profeta Isaías para passar uma mensagem para ele, dizendo para que ele morreria, para ele colocar a casa dele em ordem, que ele morreria. Portanto, o que ele fez? Ele virou a sua cara para a parede, aqui é o que diz, né? Virou para a parede e orou ao Senhor, né? E suplicou. E o Senhor operou um grande milagre na vida do rei Ezequias. Enviou, falou para que o profeta voltasse e dissesse para o rei que o Senhor estava dando para ele 15 anos de vida a mais. E ele pediu um sinal para que ele acreditasse. Então, o relógio, né, que era movido pelo sol, retrocedeu. Então, isso daí foi notícia por todos os reinados, né? E aqui a parte que eu vou ler aqui para vocês, que a notícia se espalhou, que foi como é que o sol ia retroceder, né? Voltar atrás, né? Para que ele soubesse que o Senhor estava falando com ele, né? Porque muita gente, quando Deus envia um profeta, muitos pedem ao Senhor um sinal, né? Os profetas já estão sem crédito. Naquele tempo ele estava sem crédito, né? Imagine no dia de hoje, os profetas sem crédito completamente, né? Mas a palavra do Senhor diz que nós temos que julgar a profecia e não o profeta, entendeu? Mas aqui, e hoje tá, né? Estamos mais ou menos por aí, né? Como Ezequias, naquele tempo. Aqui a palavra diz assim, tem um subtítulo, né? Os embaixadores da Babilônia. Naquele tempo enviou Merodach Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, cartas e um presente a Ezequias, porque ouvira que Ezequias tinha estado doente. E Ezequias lhe deu ouvidos e lhe mostrou toda a casa do seu tesouro, a prata, o ouro e as especiarias e os melhores ungüentos, a sua casa de armas e tudo quanto se achou nos seus tesouros. Coisa nenhuma houve que não lhe mostrasse, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio. Então o profeta Isaías veio ao rei Ezequias e lhe disse: que disseram aqueles homens, e de onde vieram a ti? Disse Ezequias: vieram de um país muito remoto, de Babilônia. E disse ele: que viram em tua casa? E disse Ezequias: tudo quanto há em minha casa viram coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu não lhe mostrasse. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor. Eis que vem dias em que tudo quanto houver em tua casa e o que entesouraram teus pais até o dia de hoje será levado à Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. E ainda até de teus filhos que procederam de ti, e que tu geraste, tomarão para que sejam eunucos no paço do rei da Babilônia. Então disse Ezequias a Isaías: boa é a palavra do Senhor que disse mais, e não haverá, pois, em meus dias paz, é verdade. Ora, os demais atos de Ezequias, todo o seu poder, como fez a piscina, o aqueduto e como fez vir a água à cidade, porventura, não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá?
E Ezequias dormiu com seus pais, e Manassés, seu filho, reinou em seu lugar. E aqui, para nós meditarmos nessa palavra, que tem o título assim. Essa palavra é forte. É forte. Os astrônomos, qual é o nosso foco? Qual o nosso foco hoje? Você que conhece a palavra do Senhor. Qual é o teu foco hoje? Você observando as coisas que estão acontecendo à tua volta, trazendo para os dias de hoje. Qual é o teu foco? É uma pergunta. Agora, para aquele tempo ali, né, tem uma explicação aqui, né? Dentro da palavra do Senhor, né? Mas aí eu estou perguntando para ti, perguntando para mim qual é o meu foco. Qual o meu foco hoje? Né? Vendo tudo isso que está acontecendo à nossa volta, né? Responde para ti mesmo, né? E medita na palavra do Senhor, né? A gente tem que buscar o Senhor enquanto está perto, enquanto podemos encontrar, porque Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Ele é dele que vem a salvação, é dele que vem o nosso refúgio. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Fique ligado, fique atento, não fique disperso, ouça as notícias, busque ao Senhor, consagre a tua vida ao Senhor, para que não seja pego, como está ali em Mateus 25, que você não seja pego de surpresa, porque muitos virão em nome do Senhor Jesus e enganarão até os escolhidos do Senhor. Fica ligado, fica ligado. Aqui, vamos para a nossa meditação. Os astrônomos da Babilônia ficaram assombrados com o retrocesso da sombra nos seus relógios do sol, quando Merodach Baladã, príncipe da Babilônia, ficou sabendo que o fenômeno solar ocorreu em razão de um sinal dado por Iavé ao rei de Judá. Imediatamente enviou embaixadores a Ezequias. Ele queria congratular-se com Ezequias e saber mais a respeito desse Deus tão poderoso. Era uma oportunidade extraordinária para que o rei de Judá testemunhasse acerca de Deus Criador, que mudança poderia ter acontecido se tivesse ouvido o que lhe interessava. Em vez disso, voltaram com relatório que despertou a cobiça no coração do monarca babilônico. O orgulho de Ezequias destruiu as oportunidades de Deus havia providenciado para que ficasse conhecido entre as nações. O orgulho de Ezequias frustrou os planos de Deus para a Babilônia. A pergunta de Isaías, que viram em tua casa, tinha a intenção de despertar a consciência do rei para o destino que havia cometido. Felizmente, ele reconheceu o seu erro, se humilhou, arrependido diante de Deus, e por isso o Senhor retardou a consequência da sua loucura. A pergunta de Isaías é pertinente para nós hoje. Estamos vivendo os últimos dias da história deste mundo. Logo Jesus irá voltar e o que vem os outros em nossa casa, em nossa vida, em nossas atitudes. Qual é o assunto que domina as nossas conversas? Falamos do nosso Senhor ou de nossas realizações pessoais? Falamos da nossa fé ou temas banais? Ou nós demoramos para falar da esperança que deveria tomar conta do nosso coração? Quando centralizamos nossas conversas em nossos interesses terrenos, nos esquecendo dos assuntos celestiais, nossa mente se entorpece e, como no caso de Ezequias, as consequências poderão não ser as melhores. Qual o foco da nossa vida? Uma resposta sincera pode nos conduzir a uma mudança que agrada a Deus, né? Muitas vezes nós falamos, hoje em dia, as pessoas querem mostrar poder como o rei. Nessa ocasião aqui, ele mostrou as riquezas. Ele podia falar
tremendo milagre, né? Porque o que levou eles até o rei foi a curiosidade de saber como Yahvé fez essas coisas, como aconteceu. Ele deveria ter falado, né, que ele estava muito doente e recebeu a visita do profeta de Deus, né? E que ele se humilhou perante ao Senhor, né? E tantas coisas que ele fez, né? Ele apresentou ao Senhor, né? Mas o Senhor, igual Davi, o Senhor perdoou o pecado de Davi, mas disse que ele viveria as consequências. Aqui é a mesma coisa com o rei, né? O rei teve vida, né? Jesus não volta atrás na sua palavra, né? Porque ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que não cumpra com a sua palavra. Ele acrescentou os 15 anos de vida, mas ele teve esses 15 anos de vida, não foram bons para ele, né? Por quê? Porque a Babilônia invadiu, né, o seu reinado, né? Sucedeu tudo isso que o profeta descreveu, né? E ele caiu em si e disse, é boa essa palavra, né? Muitas vezes, no nosso meio, acontece sim essas coisas, né? Alguém quer mostrar para o outro que a sua beleza, as suas aquisições, o seu carrão, a sua casa, as suas joias, né? As coisas materiais que elas conseguem, mas elas não conseguem enxergar os tesouros celestiais, as bênçãos do Senhor, né? Assim, depois que o Cristo me aceitou, né, que eu reconheci, né, que eu vi que eu precisava de Cristo e que ele era o caminho, que eu já tinha trilhado todos os outros caminhos e não tinha sido bem sucedida. Então eu fui apresentada a Cristo, né? E ali eu falei, eu gostei disso. Eu vou viver essas promessas, que essas promessas é para mim também, porque eu sou co-herdeira de Abraão, eu quero viver, eu quero isso para mim. E ali, né, eu passei a viver muitas situações, muitas experiências com Deus, né, juntamente com meu filho, né? Porque eu era mãe solo, ainda sou, né? Para a honra e glória do Senhor Jesus, e a maioria das minhas experiências com Cristo era eu com meu filho. Então, quando eu ia ministrar alguma palavra, que eu testemunhava, né? Tinha um irmão lá na congregação que ele falava, né? Essa irmã só fala no filho dela, só fala no filho dela, só fala no filho. Não é que eu não falava eu falava das experiências que eu passei a viver da data que eu aceitei a Cristo, né, como meu único salvador da minha vida, que eu fiz aliança com ele, até os dias de hoje. Eu tenho tido grandes experiências e com o meu filho, com a minha vida pessoal também, né, porque muitas vezes nós queremos fazer aquilo a nossa vontade, a vontade da nossa carne. Quando a gente quer fazer a vontade da nossa carne, que nós não prestamos atenção, a vontade é o que aconteceu aqui com o rei. Foi a vontade da carne dele, o orgulho dele, de falar, de mostrar as riquezas dele, né? Aí o que aconteceu, né? Muitas vezes, e a riqueza que eu tenho é falar das experiências que eu tenho com Deus, né? E o que Deus vai me conceder, se vai me conceder tesouro nessa terra ainda, eu não sei. Mas de uma coisa eu sei, que eu continuo, né, vivendo, né, crendo nesse evangelho, nessa palavra e falando, né? Todo dia nós temos uma experiência diferente, né? Nós vivemos. Eu continuo vivendo com meu filho e tendo muitas experiências com ele e Jesus, né? Porque Jesus faz parte de mim, né? Do meu DNA. Jesus me salvou, me resgatou. Eu vivia num mundo completamente oposto à vontade do Senhor, fazendo aquilo que não agrada. Deus nos dá o livre arbítrio, né? Então a gente vai fazendo. Mas tem uma hora que você para e você vê que esse livre arbítrio está te levando para um caminho que não está te trazendo satisfação, não está te trazendo alegria, não está te trazendo
nenhum benefício, né? Não está abrindo portas, né, porque não está te abrindo portas de trabalho, você precisa de trabalho, as portas estão fechadas, as coisas não acontecem para você, porque você está andando pelo caminho errado, né? Porque às vezes nós somos colocados dentro de um labirinto, a gente tem que achar a saída. Eu achei a saída, Jesus, para a minha vida. Aqui o rei também, ele tinha uma saída, mas ele preferiu falar